Graça e paz a todos os irmãos. Primeiro, quero agradecer a todos os nossos irmãos que estão conosco, agradecer a Deus em primeiro lugar, agradecer pela semana, agradecer ao convite que nos foi feito para trazer aqui essa mensagem, né? E que o Eterno, né, tenha misericórdia de nós e nos inspire com seu Santo Espírito para falar das coisas sagradas, das coisas santas que Ele tem determinado e trazido de ensinamento para todos nós, né, na sua santa palavra. Muito bem. O tema, eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de pôr temas, né? Tem pessoas que gostam de temas, né? Mas eu não gosto de pôr tema em mensagens, né? Porque às vezes a gente põe um tema e às vezes na hora você quer levar a mensagem para outro, você sente, né? O Espírito Santo te usa para você levar a mensagem para outro contexto e às vezes sai do tema. Mas espero que a gente se mantenha no tema. O tema que eu escolhi é as pequenas coisas, né? Eu até fiz, quando eu escrevi esse sermão, eu fiz um esboço e mandei nos grupos aí do WhatsApp, das nossas comunidades aí, mas eu vou trazer a mensagem, evidentemente, que não é a mesma o que eu escrevi, então a gente aqui consegue aprofundar mais no assunto, né? Porque é interessante que a Bíblia, ela aborda muito esse tema, né, sobre as coisas pequenas, as pequenas coisas do nosso dia a dia, que muitas vezes nós não damos muito valor, mas nós temos na Bíblia uma importância a essas coisas, né? E aí eu vou pedir ao Ricardo que coloque aqui os textos, não sei se ele está ok. Nós vamos para Mateus, para Lucas 13, do 18 ao 19, olha o que Jesus diz aqui, ó, e dizia: a que é semelhante ao reino de Deus? E a que o compararei? Verso 18, né? O verso 19, aí o Yeshua, ele faz aí a sua comparação, que é muito interessante. Ele diz: é semelhante ao grão de mostarda que um homem tomando lançou na sua horta e cresceu, e fez-se grande árvore, e em seus ramos se aninharam as aves do céu. Lucas 13, 18 a 19. É interessante, irmãos, porque normalmente nós damos grande importância às grandes obras, às grandes coisas, né? O que era maior ali no tempo de Cristo, vamos dizer assim, o que era mais espetacular aos olhos humanos ali no tempo de Cristo, eram muitas coisas, né? O Império Romano construiu grandes edificações, aquedutos gigantescos, obras de engenharias espetaculares que até hoje são mostradas e admiradas aí pelos os arqueólogos, né? Coisas espetaculares. O templo judeu, por exemplo, na época de Cristo, era a maior prédio, né? A maior construção da época, né? Em grandeza, em majestade, né? Tanto que os discípulos, eles ficaram admirados com aquele templo, né? Se vocês lembram, eu não marquei a passagem, mas é Mateus 24, em Lucas também, em outros livros, eles mostravam, olha que grandiosas pedras, né? Olha que majestosa, magnífica construção, né? Mostrando a Cristo. E ele não deu muita bola para isso, né? Tanto é que ele disse: olha, daqui não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ele não deu grande importância àquela obra humana, né? Aquela majestosa, aquele majestoso construção, aquela majestosa construção, aquele magnífico templo. Mas ele sempre, ele não comparou o reino de Deus com o templo, né? Ou com as grandes obras que havia ali
no seu tempo, as pirâmides, as magníficas construções. Não, ele comparou com uma semente de mostarda, né? Uma pequena semente, né? Uma coisa pequena. Lógico, tem várias lições aí, que o reino começa pequeno e depois ele cresce, né? Ele vai se expandindo, né? Mas a importância de algo pequeno, né? Não que o reino seja pequeno, ele começa pequeno no nosso coração e vai crescendo, assim como a fé. O próprio Cristo diz que, eu não pus o texto aí, mas é só uma lembrança ao texto, que a fé também começa pequena, como um grão, uma semente pequena, né, e se expande e cresce, né, no nosso coração. Né? Ninguém já começa tendo a fé do tamanho de um elefante, né? A gente começa com uma fé minúscula, e isso vai crescendo dentro de nós, fica gigantesco. É assim que nos foi ensinado por Cristo. Ele disse: se você tiver fé do tamanho de um grão, fará com que aquela montanha saia de um lugar e vai para o outro. Por quê? Porque o grão ele começa pequeno e cresce, e se agiganta. Então, só um exemplo aqui das sementes, das coisas pequenas que são importantes, né? Cristo faz essa comparação das coisas pequenas que, às vezes, nós não damos o devido valor. Porque o ser humano ele não dá muito valor às coisas minúsculas, às coisas pequenas, né? Mas a Bíblia, nas Escrituras, ela traz essa importância das coisas minúsculas, das coisas pequenas, que muitas vezes para nós não é importante, mas a Bíblia, isso não passou despercebido, né, para os autores da Bíblia, inspirados pelo Espírito do Eterno, né? Nós temos o caso, por exemplo, lá na Bíblia hebraica, no Provérbios 30, a partir do verso 24, vamos colocar agora. Olha o que o sábio Salomão fala, né? Ele diz aqui, verso 30, verso 24, ele diz assim: há 4 coisas que estão entre as menores da terra, porém bem providas de sabedoria. A primeira: as formigas, criaturas de pouca força, entretanto, conseguem armazenar todo o alimento que necessitam no verão. Depois ele fala dos coelhos, animais sem nenhum poder, frágeis, né, aos olhos humanos, contudo, habitam nas alturas dos penhascos, né? E aí seguimos os gafanhotos, olha só, que não tem um rei, né, como os seres humanos têm, mas tem um exército, exércitos magníficos, né? Mas ainda assim conseguem trabalhar unidos e avançam em fileiras, né, como um exército, em direção a um objetivo. E, por fim, ele fala da lagartixa, que qualquer pessoa pode pegar com a mão, contudo, habita também nos palácios dos grandes monarcas. Olha que coisa espetacular, irmãos, né? Que aqui é chamada a atenção, e poderia citar várias outras coisas, né? Mas aqui o sábio, ele marcou essas quatro coisas, né? Será se há lagartixas ainda hoje nos palácios, né? Lá em Buckingham, como é que é? Buckingham, né? O palácio lá da rainha da Inglaterra, lá dos... provavelmente haja, né? Provavelmente há lagartixa ali, né? Ou lá na Casa Branca, imagina, lá no Taj Mahal, enfim, são coisas pequenas, né? Minúsculas, mas que estão por todo canto e que agem de formas que nós podemos tirar lições, né? Lições sábias da forma como eles agem, né? E Jesus Cristo, quando aqui esteve, ele também deu lições importantes sobre as coisas minúsculas, né? E ali no Mateus 25, 21, ele diz o seguinte, ele dá uma grande lição, ele conta a parábola ali dos talentos, e aí ele está dizendo, e o seu senhor lhe disse:
Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. É interessante que normalmente nós achamos que devemos fazer grandes coisas, coisas magníficas, coisas espetaculares, realizações grandiosas para Deus. Mas, na verdade, o que importa são coisas pequenas, são coisas minúsculas, porque isso motiva outras pessoas a fazerem o mesmo. Eu, recentemente, ouvi um relato de alguém que cometeu um erro terrível, tráfico de drogas e outras coisas, e essa pessoa foi presa em outro país, né? Estava ali presa e estava tendo sérios problemas ali na cadeia, e alguém foi lá e agiu ali de forma bondosa para com ela, apresentou medicamentos, porque nesse país onde ela estava preso, o preso não podia, não teria medicamento, não teria que pagar pela sua saúde, enfim. Essa pessoa tinha sofrido um acidente e estava a ponto de se ter a sua perna amputada, mas de repente apareceu ali uma pessoa que era líder de uma religião, e essa pessoa foi ali, cumpriu ali, comprou o que a pessoa precisava, lhe pagou pelos seus tratamentos médicos, e ali ela conta o seguinte, ela fala assim, olha, eu depois não soube mais quem era essa igreja, tentei descobrir quem era essa igreja, e tentei seguir, mas eu não sabia quem era, porque ele simplesmente apareceu lá e fez ali aquela obra ao meu favor, e não deixou nenhum folhetinho, porque normalmente as igrejas fazem isso hoje, né? Sai entregando um marmitex, sai fazendo alguma campanha de agasalho, alguma coisa, mas deixa um folheto, né? Para que a pessoa depois vá ali e entre ali na igreja. E aí perguntaram, mas o que ele pediu para você? Ele não pediu para você ir para a igreja dele, nem nada disso? Ela falou, não, ele pediu que eu fizesse a mesma coisa por alguém que estivesse precisando assim como eu. Olha, irmãos, isso me marcou muito, né? Porque olha que coisa interessante, né? Quando você faz algo por alguém, mesmo que seja pouco, né, normalmente a ideia da maioria dos religiosos, inclusive, é dar ali para ele algumas instruções para que ele venha fazer parte da igreja de onde ele faz parte. Mas não deveria ser assim, né? Nós deveríamos ensinar essas pessoas a fazer o mesmo por outro que esteja necessitado. E assim que se espalha, né, você faz uma coisa pequena e essa coisa pequena ela se torna uma coisa grande, porque você ensina a pessoa a fazer coisas pequenas também, que também vai ensinar para outros fazer coisas pequenas, e quando você vê, aquilo se torna uma coisa gigantesca, né? E assim foi aqui na parábola que Cristo está ensinando, né? Ser fiel no pouco, que sobre o muito eu vou te colocar, né? Muitas vezes, né, eu tenho visto ainda, e isso não estou aqui falando mal das igrejas, não de forma alguma, mas não há como não comentar, né? Algumas pessoas hoje, elas estão atrás de títulos grandiosos, né, grandes títulos, né, que agora eles se dizem, não querem mais o título de pastor, que já é uma coisa grandiosa em nossos dias, não na época dos apóstolos, mas hoje é algo já grandioso, uma espécie de príncipe entre o povo cristão, mas agora eles não querem mais esse título, agora eles querem o título de apóstolos, né? Bispos, apóstolos, e agora já tem um aí que diz que não é mais para chamá-lo de apóstolo, porque ele está acima disso, agora ele quer ser chamado de arcanjo, né? Não sei se vocês já ouviram, não vou falar o nome dele aqui, mas olha só, as pessoas querem coisas grandiosas, títulos grandiosos, né? Poucos estão preocupados em ser chamado de servo, porque servo também é um título, e é um título, aos olhos humanos, um título pequeno, mas aos olhos de Deus não, tem a mesma igualdade, né? Por exemplo, as igrejas hoje,
elas, hoje não, sempre, não, no decorrer dos séculos, eles constroem templos magníficos. Você vai nessas catedrais, nesses templos gigantescos aí, e as pessoas olham aquilo e ficam admiradas, né? Olha, igreja gigantesca, com milhares de membros, igrejas grandiosas, com palácios, com templos gigantescos. E quando isso é construído, já dá a ideia de que, por essa grandeza, Deus está ali. Né? Só cresceu tanto porque Deus está ali, abençoando. Né? Essa igreja é espetacular, o templo em si, o monumento é gigantesco, né? Dando uma ideia de que ali está com a verdade, com o ensinamento correto. Né? Muitas pessoas dizem assim, mas quantos membros tem na sua igreja? Lá tem poucas pessoas, 50, 60, 100. É pequeno, né? É um rebanho pequeno, né? E o próprio povo de Deus, a igreja primitiva, né? Cristo chama de pequeno rebanho, que a Deus lhe agradou conceder o reino. Né? E assim a gente segue observando essas situações. Né? E muitas vezes nós corremos esse risco de achar que Deus vê dessa forma, que Deus ele olha as coisas grandiosas, as coisas gigantescas da vida, e ele olha assim como eu e como você, que nós, seres humanos olhamos assim, as coisas grandiosas, as coisas magníficas, isso nos impressiona. Mas será que Deus vê assim, irmãos? Vamos ver o que diz a Bíblia, em 1 Samuel 16, versículo 7. Olha só o que diz aí. Vamos ler a primeira parte. Aqui, Deus falando ali, o Eterno diz o seguinte, porém o Eterno disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua grandeza, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Aí nós seguimos, porque o Eterno não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Eterno olha para o coração. 1 Samuel 16, versículo 7. Olha só, que um exemplo perfeito do que nós estamos falando. Né? Muitas vezes nós olhamos dessa forma, olhamos coisas grandiosas, coisas gigantescas, né? Mas o Eterno, para ele, não há grande nem pequeno, né, aos olhos do Eterno, porque ele é infinito. Ele é infinito no macro, ou seja, você tem que ter um telescópio e aí você começa a ampliar conforme a tecnologia lhe mostra e você não consegue visualizar tudo ali ainda, porque sempre você vai achando novas coisas ali quando você amplia no macro. Né? Você vê um planeta, você vê um sistema solar, você vê uma constelação e aí você começa a ver milhões de constelações, e ali você vê uma galáxia, e depois você começa a ampliar e vê milhões de galáxias, e ali se você conseguisse ampliar, você veria outras coisas gigantescas e infinitas ali, né? Na grandeza, isso nos impressiona. Só que quando você vai para o inverso, que aí você vê no micro, ou seja, você tem que ter um aparelho para ver coisas minúsculas, menor do que aquilo que os seus olhos veem, e aí você começa a olhar num microscópio, e aí você vai ampliando, e aí você vai vendo conjuntos de células, né? E ali você vai vendo outras estruturas, moléculas e átomos, e aí você vai diminuindo ao máximo que o aparelho chega, você também não consegue ver, porque aparentemente é infinito. Então, para o Eterno não há isso de grande e de pequeno, né? Aos olhos dele. Né? Não há isso. Tem coisas importantes no micro e coisas importantes no macro, isso falando aí uma linguagem mais científica, mas é isso. Para ele não há o que é grande, grandioso e o que é pequeno. E isso é muito ressaltado na Bíblia, né? Porque nós somos tentados, muitas vezes, a ter essa visão de Deus, né? Como eu já falei, as pessoas tentam mostrar que se você está fazendo coisas grandiosas, se você tem uma igreja grande, um templo, uma estrutura gigantesca, que Deus
é porque Deus está ali se agradando disso, né? Ele pode até permitir que você tenha uma igreja, não estou falando, não vejo que seja pecado você ter um templo grande, não é isso que eu estou dizendo. Só que isso não é significado, não significa necessariamente que por isso Deus está ali naquela situação, né? Porque ele também está em uma igreja que aos nossos olhos é pequena. Em um templo, numa igrejinha ali de palha, numa choupana, numa casinha ali no interior, nos cafundó ali do sertão, se ali houver sinceridade, se ali houver comunhão, se ali houver o derramamento do Espírito do Eterno, é o que ele se agrada, né? E muitas vezes nós achamos que Deus ele está limitado a isso, a essa coisa do que é muito, do que é pouco, do que é grande, do que é pequeno. Deus não está limitado a isso, né? E a mesma coisa acontece, a mesma situação com os nossos problemas, com as nossas lutas. Nós achamos e somos tentados a pensar que o Eterno também está limitado a ver essa situação dessa mesma forma que nós vemos. Eu, recentemente, quando começou essa pandemia, no começo do ano, eu começava a falar dos números dos mortos, das mortes, e aí eu fui pesquisar aqui, quando apareciam os dados, olha, morreram tantas pessoas e tal, e morreu tanto de Covid, morreu tanto de dengue, morreu tanto de não sei mais o que, de infarto. E aí um dia eu estava olhando aqui, tem um site que mostra quantas pessoas morrem por minuto, e o número não para, é girando ali, girando, de gente morrendo a todo momento. Só que o número de pessoas nascendo gira muito mais rápido. E ali a gente é tentado a pensar assim, nós somos tentados a pensar, ué, mas como que Deus vê tudo isso, né? Pessoas morrendo a todo momento, pessoas nascendo mais ainda a todo momento. E ali nós somos tentados a achar que o Eterno está limitado à nossa situação, à nossa condição de ser humano. Para nós, uma morte é algo absurdo, é algo tremendo. Nós não conseguimos lidar com isso, né? E achamos que é um problema quando algum parente, algum amigo, alguém do nosso ciclo morre, é algo que nos destrói, é algo que nos arrasa, né? Recentemente, aí, acompanhando os números da pandemia, a gente, quando vê os números, olha, morreram tantas pessoas, e quando isso aumenta, isso nos preocupa, né? Quando diminui, morreu só 100 pessoas, 50, isso nos alegra, né? Não pelas 50 que morreram, mas pelo número que está diminuindo. Mas o Eterno não vê dessa forma, né? E nós, muitas vezes, somos tentados a achar que, olha, tem gente com tanto problema, com tanta luta, com tanta dificuldade, os meus problemas são tão poucos, né? E glória a Deus por isso, porque os seus problemas são poucos. Eu não sei se eu estou falando aqui para alguém que tem poucos problemas, ou para alguém que tem muitos problemas, né? Eu não sei, mas independente se seus problemas são grandes ou se seus problemas são poucos, você deve colocá-los nas mãos do Eterno, porque para ele não há o muito e o pouco, não há o grande e o pequeno, não importa se o seu problema é grande, se o seu problema é pequeno, para o Eterno não há isso, né? Tem muita gente que fala assim, mas eu tenho visto, né, pessoas com problemas tão grandes que eu nem vou falar para o Eterno dos meus problemas, né? E há outros que já pensam de outra forma. Ele diz assim, olha, o meu problema é tão grande que eu acho que o Eterno não é capaz de resolver, né? Uma vez uma pessoa me disse, né, alguém até da família da minha esposa, falou assim, olha, eu acho que Deus não cura o câncer, né? Deus não pode curar, porque ela já tinha visto várias pessoas com a doença morrendo, que ela acha que Deus não cura. E claro que ele cura, né? Ele pode curar qualquer doença, não importa qual é a doença, porque não há nada grande, demasiadamente complicado para que o Eterno se complique com isso. Para ele não há nada difícil, para ele tudo é fácil, né? Não há nada grande que ele não possa resolver, difícil que ele não possa resolver. E se você tem um problema grande aos seus olhos, para Deus isso não é grande. Para Deus isso é apenas um problema que ele vai resolver. Não é difícil, não é complicado.
Só se ele, basta ele querer. Né? Veja o que diz lá em Jeremias 37, versículo, ou melhor, Jeremias 32, versículo 27. Eu vou pedir que o Ricardo coloque. Jeremias 32, 27. Olha o que diz aqui, ó. Eis que eu sou o eterno, o Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa demasiado difícil para mim? Olha, irmãos, que coisa espetacular, que coisa tremenda. Não há nada difícil para o Eterno. Para ele tudo é comum, para ele tudo é fácil. Né? Não há nada complicado para ele. Se o seu problema é grande, né, na sua perspectiva, se é grande, para Deus não é. Então, na perspectiva do nosso Criador, não há nada demasiadamente grande que ele não possa fazer. Né? E não há nada extremamente pequeno que ele não possa perceber. Muitas vezes você pode achar, meu problema é um problema, me incomoda muito. Mas é uma coisa pequena, eu acho que Deus não vai se ligar muito para isso, não. Erro! Está errado. Para o Eterno, tudo é importante. Não há isso de pequeno, de grande, de minúsculo. As coisas pequenas, para ele, também devem ter a devida importância. Né? Muitas vezes, eu quero fazer coisas grandiosas, eu quero fazer grandes trabalhos, e muitas vezes esqueço de fazer as coisas pequenas, nas quais o Eterno me colocou à minha disposição, para que eu possa fazer. Né? E às vezes eu acho, né, eu faço algo grandioso na perspectiva humana, e eu acho que isso deve agradar a Deus. Nós temos o caso de Caim, né, no exemplo ali. Ele apresentou um sacrifício que aos seus olhos era tão magnífico, tão maravilhoso, que ele achava que Deus deveria se agradar daquilo, porque era muito grande, era uma coisa espetacular. Né? E Deus rejeitou, porque não havia sinceridade. E muitas vezes eu apresento algo grandioso e acho que Deus, aos meus olhos, e acho que Deus deve se agradar daquilo. Então, se você está apresentando algo que aos seus olhos é grandioso, não necessariamente isso é grande aos olhos de Deus. E não necessariamente ele deve aceitar. Né? Da mesma forma, quando você faz algo pequeno aos olhos humanos, você não deve pensar que sua obra não importa para Deus. Né? Porque para Deus não há classificação de coisas grandiosas e de coisas minúsculas. Para Deus, o que ele quer ver, o que ele observa, é a sinceridade daquilo que nós fazemos para ele. E quando nós o servimos, quando eu faço alguma coisa para alguém, ou para a igreja, mas principalmente nós servimos a Deus servindo ao próximo, a alguém que está necessitado, muitas vezes eu observo e falo, puxa, eu queria ter condições financeiras, e eu não tenho, boas condições financeiras, né? Eu não tenho no momento. Alguns irmãos têm aí uma grana danada, mas eu não tenho. Infelizmente, espero um dia que eu possa ter. Eu gostaria de ter muito dinheiro para poder ajudar as pessoas. De repente, uma grana aí para eu pegar e comprar 1000 cestas básicas e distribuir para aquelas pessoas que não têm, né? Porque isso talvez impactasse mais, que eu ajudasse pessoas que estão passando necessidade, passando fome ali no centro de São Paulo, ou nos grandes centros ali, quando você vai, morador de rua, puxa, como eu gostaria de comprar alimento para essas pessoas todas aqui, né? Mas, infelizmente, às vezes a gente não pode fazer isso. Mas se você faz uma coisa pequena apenas, uma pequena coisa, algo minúsculo, né, já é alguma coisa. Né? Você fez o que você podia. Né? Às vezes você dá um prato de comida para alguém, e ali daqui a pouco o outro vem e te pede, mas você não pode mais dar comida para todo mundo ali que vai te pedir na rua. Mas se você faz isso, pelo menos para um,
é o que você pode, é pouco. Mas isso é uma coisa grandiosa para Deus. Já é algo que vai fazer diferença para aquela pessoa ali, né? Quando você faz isso de uma forma com sinceridade, não para se exaltar, né? Tem gente que vai aí distribuir cesta básica, vai distribuir marmitex, e já faz uma live lá no Facebook, no YouTube, já começa a mostrar, né? Dá ali o prato de comida, mas faz live, posta nas redes sociais, isso não pode, né? Se você faz com sinceridade, coração, uma coisinha minúscula que você pode fazer, e você está fazendo, você está servindo ao Eterno, né? Porque é assim que nós servimos ao Eterno, também, quando nós fazemos por aqueles que estão necessitados, é apenas um exemplo. Você faz também coisas minúsculas na igreja, que muitas vezes, aos olhos humanos, né? Isso não tem muita importância, mas para Deus tem, né? Quando eu faço uma obra simples ali na igreja, meu trabalho é apenas cuidar ali dos microfones da igreja, né? Aos olhos humanos, isso, eu posso dizer, isso é muito pouco, né? Mas para Deus não há o muito, grande ou pequeno para Deus. Tudo é importante. Eu coloquei um texto aqui, que ele não está na Bíblia, mas a Bíblia diz que a gente deve examinar tudo e reter o que é bom. É da apocrifia hebraica, apocrifia judaica, que se chama Princípios da Sabedoria 2:1, na última parte. É um livro usado, né, na literatura judaica, mas não faz parte da Bíblia. Mas eu achei interessante, que é um ensinamento que diz o seguinte: ao servir ao Eterno, faça com a mesma boa vontade algo que parece ser pequeno e algo que parece ser grande, pois a avaliação do Eterno é diferente da nossa. É o que nós temos dito, irmãos. Para o Eterno, não há isso de grande e de pequeno. Quando você faz algo para Deus, como eu disse, muitas vezes você faz para Deus, como foi ensinado por Cristo, fazendo para o próximo. Então, quando você fizer algo para o próximo, faça-o com a mesma boa vontade, como se você estivesse fazendo algo gigantesco, né? Aos nossos olhos, claro. Tem que fazer com a mesma boa vontade, né? Quando eu faço um serviço, vou visitar um orfanato, eu vou visitar um asilo, né? E ali, às vezes incomoda, às vezes aquele ambiente, né? Às vezes é algo, eu vou, mas eu não queria ir, né? Enfim, se você está fazendo, e está fazendo para o Eterno, né? Não está fazendo para o homem, faça com a mesma boa vontade. Algo que pareça ser pequeno, ou algo que pareça ser grande aos olhos humanos. Porque o Eterno, na avaliação dele, não há o grande e não há o pequeno. As coisas pequenas, que aos nossos olhos, elas são coisas grandes aos olhos do Eterno, né? E eu quero encerrar aqui, que eu acho que eu até me passei, né? Essas mensagens não podem ser muito grandes, né? Estendendo-me muito, mas eu vou finalizar com Provérbios 3, versículo 6. Olha que conselho bonito que o Salomão nos deixou, né? Reconhece o Eterno, né? Isso que ele está falando, em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Olha que ensinamento lindo. Coloca o Eterno em todos os teus caminhos. Tudo que você for fazer, coloca o Eterno em tudo isso, e ele vai endireitar as tuas veredas. Tudo que você for fazer, não importa se seja algo grandioso aos olhos humanos ou pequeno, insignificante aos olhos humanos. Se você está fazendo para o Eterno, isso é algo extremamente importante para Deus. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe a todos, que possamos colocar e fazer as coisas pequenas do dia a dia, né, com a mesma importância que faríamos se fosse algo gigantesco, algo grandioso. As coisas importantes, as coisas pequenas, elas são muito importantes para Deus. Que Deus abençoe a todos.